Olá! Neste vídeo vamos dar continuidade à preparação para o Banco da Amazônia, mas também para outros concursos que tenham conteúdos de matemática financeira e seus editais. Continuaremos aqui o estudo de juros simples, com destaque a questões que envolvem cálculo da taxa, do principal e do prazo. Também teremos um tópico sobre taxas equivalentes em juros simples. Para facilitar o acompanhamento da aula, vocês encontram na descrição do vídeo um link para ter acesso ao material em formato PDF. Vamos falar sobre o cálculo da taxa de juros. Antes disso, eu quero fazer uma breve consideração sobre as fórmulas que estão aqui ao lado. O que a gente pode tirar de conclusão observando as três? Que elas vão relacionar alguns fatores. Um deles é o J, que é o próprio juro simples. Temos o fator capital, que chamamos de C maiúsculo. Temos o fator taxa. Temos o prazo e temos o montante. A partir daqui, nós poderíamos encontrar vários tipos de exercícios. Mas só para resumir, o que pode ser pedido, em geral, é uma dessas 5 coisas, direto ou indiretamente. Então, ele pode fazer um exercício, fornecer algumas coisas e pedir o juro. Perfeito. Pode pedir o capital, a taxa, o prazo e o montante. E mesmo que o edital não diferenciasse esses casos, só de falar que cai juro simples, a gente já entenderia que tudo isso seria possível. Nós já fizemos caso onde o objetivo era calcular o juro, e já fizemos caso onde o objetivo era calcular o montante. O que a gente vai fazer aqui na sequência é verificar as outras possibilidades, a começar pelo cálculo da taxa de juros. Então vamos a ela. Esse é um exercício que caiu no concurso Liquigás 2018, cargo de assistente administrativo 1. Que ela diz: uma empresa toma um empréstimo de R$200 mil por 20 dias, a uma determinada taxa de juro no regime de simples. Considere que, ao final desse período, os juros pagos são de R$ 8.800. Assim, a taxa mensal de juros simples cobrada nesse empréstimo, considerando o mês com 30 dias, foi igual a... Lembram da sequência, que nós já discutimos aqui, que eu sempre utilizo nos exercícios. O primeiro é ler pelo menos 2 vezes. Dessa primeira vez que eu li, eu já percebi que é um exercício que trabalha juros simples, ele até pede a taxa de juros simples, e que além disso o que ele está pedindo é a taxa mensal. Então, se eu percebi isso da primeira vez que eu li, já está ótimo. Vou ler uma segunda vez, só que agora eu vou tentar já identificar o que cada valor representa e já vou colocando ali uma letrinha para eles. Uma empresa toma um empréstimo de R$200 mil. O valor do empréstimo, via de regra, é o valor do capital, que chamamos de C. Então, eu vou dizer aqui que o nosso C é R$200 mil. Esse empréstimo ocorrerá por apenas 20 dias. É o nosso prazo N. Além disso, ele fala que ao final do período, os juros são 8.800. Esse é o J. E ele pede a taxa mensal de juros simples. Então, ele pede o I. Aqui, gente, eu vou fazer uma consideração de que quando é pedida a taxa, normalmente ele vai pedir em qual unidade. Então, o ideal é que a gente já calcule na unidade que ele está pedindo. Ele quer a taxa mensal. Taxa ao mês, que é a mesma coisa. Por que eu falo que isso é importante? Embora a gente ainda vá aprender a transformar taxa, e em juros simples é até tranquilo fazer isso, em juros compostos é mais trabalhoso. Então, o ideal é que a gente evite mexer na taxa, exceto naquele exercício em que realmente pede isso. Então, para não ter que mexer em taxa, eu estou acostumando vocês a pensar dessa forma, então a gente já faz de uma maneira em que o resultado saia na unidade que a gente quer. Isso toda vez que for pedida a taxa. Bom, o que nós vamos fazer agora, já fizemos 2 etapas, é partir para a terceira etapa, que são as transformações. Uma das coisas que eu costumava fazer é colocar aquela taxa em porcentagem como valor sobre 100. Só que agora nós não temos a taxa, não dá para fazer isso. Por outro lado, temos um N que está em dias.
Se eu fizer o exercício sem transformar, eu vou ter no final a taxa ao dia. E aí, como eu falei, eu teria que depois transformar a taxa, que é algo que nós não aprendemos aqui ainda. Vamos aprender depois. Então, a minha sugestão é, já transforme o N para ficar na mesma unidade da taxa. Eu fiz o exercício anterior e mostrei uma regrinha de 3, que era mais ou menos assim. Um mês equivale a 30 dias. Então, 20 dias equivale a uma quantidade X do mês. Como é uma regra de 3 diretamente proporcional, basta que você multiplique cruzado. Então, essa é a técnica que, embora seja um pouco mais estendida, digamos assim, resolve. Agora, eu vou ensinar uma técnica aqui rapidinho. Se você entender, ótimo. Se não, continue usando a regra de 3. É mais ou menos assim. Você tem o N em uma certa unidade, a taxa em outra. Por isso, vamos transformar. Se você perguntar do N para o I, de acordo com as suas unidades, nesse caso, quantos dias tem um mês, e essa pergunta fizer sentido, porque o dia é menor que o mês, basta que você divida pela resposta que você obtém. Vou explicar melhor. Quantos dias tem um mês? 30. Então, bastaria dividir 20 por 30. Esse é o método mais direto, só que para usar você tem que ter confiança e saber que não vai se confundir. E se não fizesse sentido, o N fosse mês e o I em dias, eu ia apertar quantos meses tem um dia, não tem sentido. Aí eu inverteria a pergunta e ao invés de dividir eu iria multiplicar. Eu estou comentando porque, como eu falei, eu dou algumas dicas aqui. Mas, na dúvida, faça a regra de 3. É tão rápida que você vai ver que 30 vezes x é igual a 1 vezes 20. Esse 30 passa dividindo e o x virou 20 sobre 30. Dá até para simplificar, mas eu vou deixar assim por enquanto. Então ficou 20 sobre 30, só que agora em meses. Ok, então isso aqui foi a nossa terceira etapa. Então só para recapitular, lemos pelo menos 2 vezes. Da primeira tivemos uma ideia geral do exercício e da segunda a gente olhou o que cada valor representa. A partir daí já estamos na segunda etapa, que é dar um nome ou colocar uma letra para representar esses valores. Terceiro passo, verificar essas transformações. Vamos agora ao quarto passo, que é escolher que fórmula ou fórmulas nós usaremos para resolver a questão. Bom, temos aqui do lado nossas anotações das fórmulas. Por enquanto a gente ainda está olhando, vai chegar um momento em que você terá que saber essas fórmulas de cor. Mas primeiro entenda como usar, aprenda a resolver questões. Mais próximo à prova você se preocupa em decorar. Vocês vão ver que muitas delas nem vai precisar, você já vai lembrar naturalmente. E aí eu estabeleci aqui para essa quarta etapa um sistema de asteriscos, se você tiver dúvida em qual fórmula usar. Vou relembrar com vocês aqui. Eu vou marcar com asterisco todos os locais onde eu tenha valores conhecidos. Por exemplo, o exercício me forneceu o capital. Então, marcaria um asterisco aqui no C em todas as fórmulas em que ele aparece. Me forneceu o N, que é o prazo. Então, marcaria o N em todas as vezes que ele aparece. E me deu o J, que aparece aqui e aqui. E aí, qual fórmula ou quais fórmulas eu posso usar para resolver a questão? A dica é, você vai olhar, primeiramente, quais fórmulas você consegue usar, depois você decide. Você consegue usar aquela em que apenas um fator é desconhecido. Então, se eu olhar aqui na primeira, J, C e N são dados, o único fator desconhecido é o I. Então, se eu usar a primeira fórmula, eu calculo o I, que é a taxa. Exatamente o que o exercício quer. Agora, tinha uma outra forma de fazer. Se eu jogar na segunda fórmula, eu calculo M. Tendo o M jogando aqui na de baixo, eu calcularia o I também. Só que esse seria o método mais difícil. Já adiantei a vocês que sempre que possível usar a primeira fórmula, é melhor, ela é mais simples. Então aqui não tem muito o que pensar. Nós vamos usar aqui essa primeira fórmula para resolver a questão. E a quarta etapa é isso, gente. Você pensar isso que eu acabei de falar. Depois que eu já pensei e decidi, eu vou para a última etapa, que efetivamente é a etapa em que eu resolvo a questão. Então, eu vou substituir o J, que é 8.800. Isso será igual ao capital, 200.000, vezes I, vezes o N, onde o N, por enquanto, é 20 sobre 30. Isso aqui, gente, virou a equação do primeiro grau. É uma coisa que tem que ser elementar para vocês. Caso tenham dúvidas, eu tenho o curso no meu canal do YouTube, que é rogeriorodrigues.matemática, onde eu estou ensinando a matemática que cai também no concurso, e lá tem regra de 3, lá tem equação. Então, se precisar de alguma coisa, de alguma ajuda, vocês têm isso lá disponível gratuitamente no YouTube. Aqui eu tenho que ser um pouco mais direto, né? O nosso objetivo é resolver as questões do concurso de matemática financeira.
Então, por isso, já vou fazer aqui algo que eu costumo fazer nas questões. Eu costumo inverter os dois lados para deixar sempre a variável do lado esquerdo. Então, chegaria que 200.000 vezes I vezes 20 sobre 30 é igual a 8.800. E aqui dá para simplificar algumas coisas, né? Tudo que eu puder fazer para tornar o cálculo menor parece interessante. Então, por exemplo, eu cortei o 0 do 20 e do 30. E aí eu vou passar para o outro lado esse do 200.000 e esse 2/3 também terá que ir para lá. Eu posso fazer primeiro a multiplicação do lado esquerdo e depois passar dividindo, ou se eu já quisesse passar tudo invertido, eu poderia. Aqui no caso eu optei por multiplicar o 200.000 por 2, que deu 400.000, vezes I sobre 3. Isso igual a 8.800. E aí o que eu fiz? Foi passar os 400.000 dividindo, porque ele estava multiplicando, e passar o 3 multiplicando, porque ele estava dividindo. Então cheguei nisso daqui, ó. 8.800 vezes 3 dividido por 400.000. Aqui dá para cortar 2 zeros também, já fica uma continha um pouco menor. Só que, gente, vai dar uma divisão, o resultado é um número decimal, mesma história. Se vocês forem no meu canal do YouTube, lá eu tenho na primeira aula, eu ensino um pouquinho sobre essas divisões, com o número decimal e tudo mais. Não é meu objetivo aqui. Então, o resultado aqui que eu consegui obter foi 0,066. Depois vocês confiram essa continha. Isso aqui ao mês. Só que aí vocês vão ver que não tem a resposta dessa forma, porque ela sai fator unitário. Aí, para transformar em porcentagem, eu multiplico por 100. E aí sim, a resposta 6,6% ao mês. No nosso caso aqui, a resposta ficou na letra D, nosso gabarito, que é 6,6%. Nessa mesma linha de raciocínio, onde nós temos aquelas fórmulas já estudadas, mas deles pode ser pedido coisas diversas, vamos falar agora do cálculo do principal. Ou seja, quando o objetivo da questão é chegar no valor do principal, também conhecido como capital ou capital inicial. Essa aqui é uma questão da Petrobras 2010. Não tem que colocar teoria aqui, como eu falei, como estamos usando o que eu já expliquei, é mais treinar mesmo questões onde pede isso daqui, nesse caso o principal. Então vamos ler aí a questão a primeira vez. Um equipamento pode ser adquirido com o pagamento de uma entrada de 30% do valor à vista e mais uma prestação de R$ 1.386 para 60 dias. Se a taxa de juros simples cobrada no financiamento é de 5% ao mês, o valor à vista em reais é... E aí você tem os itens. Gente, esse exercício aqui ele tem um detalhe que eu não posso deixar de comentar, ele é muito importante. Ele trabalha essa questão do valor à vista quando há entrada. Então, fiquem atentos, é uma novidade aí do que nós já fizemos nesse curso. Mas vamos lá, dessa primeira vez que eu li, eu já percebi que trata-se de um exercício de juros simples, porque em algum momento ele fala que envolve juros simples, e ele quer o valor à vista de um produto. Mas cuidado, o valor à vista não necessariamente é o capital. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, agora a nossa segunda etapa vai ter um detalhe a mais. Eu vou desenhar aquele diagrama de fluxo de caixa para mostrar a diferença, nesse caso onde há entrada, de um outro que nós já fizemos aí que não tinha entrada. E a diferença eu vou mostrar aqui agora. Lembra que o diagrama de fluxo de caixa é uma linha do tempo. Como é que ele está falando de uma taxa ao mês? O ideal é que a gente já fizesse em meses. Mas como eu não quero fazer a transformação agora, eu vou fazer algo um pouquinho diferente. Eu vou manter isso aqui em dias. Tá? Só para poder não ter que transformar nesse momento. E aí o que eu sei? Que existe um produto com certo valor e que esse valor do produto ele pode ser financiado, pelo menos parte dele. Então o que a gente assume? Que você está levando o produto para casa equivale a você ter uma entrada de caixa. Né? Eu cheguei a falar lá na primeira aula que o capital, às vezes, ele é simplesmente um bem. Algo que pode ser avaliado em dinheiro, não só dinheiro. Então, esse produto em si, o seu valor, posso colocar aqui como entrada de caixa. Só que ele é composto de duas partes. Um valor que ele já pagou como entrada, que é 30% do valor à vista, e mais uma parte que foi financiada, que é o capital.
Então, por isso que eu chamei a atenção. Valor à vista de um produto será o capital se não tiver entrada. Todo ele está sendo financiado. Quando há entrada, então o valor do produto é a soma do que ele deu de entrada mais o capital. Isso por quê? Porque o juro é calculado sobre o capital. E nós não podemos calcular juros de algo que já foi pago. Nem seria justo. Então, quando você dá uma entrada, esse valor você já entregou e ele não está sendo financiado. Não se pode cobrar juro em cima dele. Então, o que nós vamos ter que fazer nesse exercício? Vamos ter que calcular o capital normalmente, vamos fazer isso na sequência, e depois achar uma forma de descobrir qual era o valor total do produto. Tá? E já é um outro passo que eu vou ensinar no final. Mas o primeiro passo é determinar o capital. A partir dele eu consigo depois concluir. Só que aí, o que mais que eu tenho de informação? Então eu vou ler agora com calma. O equipamento pode ser adquirido com entrada de 30% do valor à vista, mais uma prestação de 1.386 para 60 dias. Então, se eu puser aqui 60, quando ele for pagar essa parte, é uma saída de caixa. E ele vai pagar 1.386. Isso representa, gente, o montante que ele vai pagar relativo ao capital, não relativo à entrada. Ou seja, é o valor que ele financiou de capital, que nós vamos descobrir daqui a pouco, mais os juros do período. Então tá aqui. Além disso, você tem uma taxa, e o prazo já está aqui, que são 60 dias. Então agora eu consigo fechar a etapa 2, que teve esse detalhe a mais. O equipamento pode ser adquirido com a entrada e a prestação de 1.386. Já falei que essa prestação que ele vai pagar depois é o montante, é o que ele financiou, que é parte do valor do produto, mais os juros. Então tá aqui, R$1.386. O que mais que ele fala? Que isso vai ocorrer durante 60 dias, que é o nosso prazo N. Além disso, a taxa é 5% ao mês, é o I. E aí ele pede o valor do produto à vista, do equipamento. Só que aí eu não vou calcular ainda o valor do equipamento, eu vou calcular primeiro o capital, pelo que eu acabei de explicar aqui no diagrama de fluxo de caixa. Vencemos 2 etapas, vamos à terceira, verificar as transformações. No caso da nossa taxa, como está 5%, eu vou colocar 5 por 100, a maneira que a gente tem feito aqui. Por outro lado, o N está em dias, eu tenho que passar para meses. Vou tentar usar aquele método mais direto, vou perguntar do N para o I, sempre nessa ordem. Quantos dias tem um mês? Minha pergunta tem sentido, porque dia é menor que mês em termos de unidade. Então eu consigo responder. Quantos dias tem um mês? 30. Quando eu consigo responder, é só dividir pela resposta. Então, na verdade, 60 dividido por 30, que dá 2 meses. Só, mas eu consegui enxergar que 60 dias são 2 meses? Ótimo, então pode pôr direto, não tem o menor problema. Né? Lembrando que aqui, quando nada diferente é dito, a gente trabalha com mês comercial, ou seja, considera que todos os meses têm 30 dias. Exceções serão tratadas no momento certo. Mas aqui a regra é essa, quando nada é dito, pode fazer sem medo, que aqui cada mês tem 30 dias. Então essa foi a nossa terceira etapa. A quarta etapa será verificar que fórmula ou fórmulas usaremos para resolver a questão. Mais uma vez, eu vou usar aquela técnica dos asteriscos. Vai chegar um momento que eu não preciso mais fazer isso, mas nos primeiros eu gosto, para que vocês não tenham a menor dúvida de como fazer essa quarta etapa. Então, o que o exercício me forneceu? Montante. Então, eu vou marcar aqui na fórmula todos os lugares onde eu tenho montante. Se for usar essa técnica, escreva as fórmulas a caneta e vai marcando a lápis. Depois você apaga e faz o próximo exercício. Não precisa copiar a fórmula toda hora. O que mais que ele me forneceu? O N. Vou marcar todos os lugares onde o N aparece. Depois me forneceu a taxa. Também vou marcar. I. O que vocês vão perceber agora? Que eu não consigo diretamente usar a primeira fórmula, porque me faltam 2 fatores, o J e o C. E pela mesma razão, eu não consigo usar a segunda fórmula. Então, vários exercícios eu falo que você pode escolher, né? Esse não. A única fórmula que você vai conseguir usar é essa terceira, que é a fórmula do montante. Então, essa técnica é bem interessante, que me permite enxergar isso. E olha, gente, como é interessante, hein? Se o exercício pedisse juro e não montante, e não capital, eu teria que primeiro calcular o capital para depois chegar no juro. Por quê? Porque é a única fórmula que eu consigo usar. Então tem esse detalhe. Às vezes a gente vai procurar resolver diretamente por uma fórmula e é impossível. E às vezes a gente trava na questão por causa disso.
Então essa técnica que eu coloco aqui do asterisco me ajuda a enxergar bastante coisa, eu acho ela bem interessante. E aí com isso daqui, já escolhemos qual fórmula, nós vamos escrevê-la aqui e substituir, que seria em tese a última parte do exercício. Só não será, porque eu já falei lá no início, que depois que eu descobrir o capital, eu ainda vou ter que pensar uma forma de chegar no valor do produto. Ou seja, tem que considerar aquela entrada. Mais uma coisa de cada vez. Essa parte do cálculo mesmo da fórmula, nós vamos para a última etapa. Vou escrever aqui do lado, M igual a C vezes 1 mais I vezes N. E aí vou substituir. O montante M é 1.386, que será igual ao capital, vezes 1 mais a taxa I, que é 5 por 100, vezes o M, que é 2. Bom, gente, aqui agora vem um detalhe. Eu tenho colocado sempre em forma de fração, buscando simplificar. Eu até consigo simplificar aqui o 2 com o 100. Mas nesse caso específico, onde eu estou usando a fórmula do montante, eu particularmente prefiro trabalhar com valor decimal. Porque senão eu vou ter que tirar mínimo múltiplo comum, eu vou ter que desmembrar, é mais difícil. Então qual é a minha sugestão aqui? Multiplicar 5 vezes 2 que dá 10, 10 dividido por 100 dá 0,1. Então foi assim que eu resolvi. Olha, 1.386 é igual a C vezes 1 mais 0,1. Vou inverter os dois lados, né, por lógica. Se 1.386 é igual a tudo isso é igual a 1.386. Eu gosto de fazer isso para trabalhar com a variável sempre do lado esquerdo. As chances de erro são menores. A partir daqui eu já posso somar 1 mais 0,1, que vai dar 1,1, vezes C, ou C vezes 1,1, a mesma coisa. É igual a 1.386. E aí esse 1,1 vai passar dividindo. Que vai me dar um capital de R$ 1.260. Bom, mas e aí? Talvez até pudesse ter alternativa aqui, algumas pessoas iam errar por isso. Eu já deixei bem claro desde o início da questão. Temos uma segunda parte. Então, quando eu calculei o capital, eu apenas descobri quanto desse valor foi financiado. Mas o valor do produto é esse valor que ele financiou, ou seja, ele financiou 1.260 e pagou 1.386 depois relativo a essa parte, por causa dos juros. Mas eu ainda não sei qual é o valor do produto, porque ainda tem uma entrada ali para ser calculada. Então, agora esse exercício, a parte do cálculo financeiro, a parte do cálculo da fórmula está pronta. Mas não é a resposta da questão ainda. Então, se eu só marcar aqui que o capital é 1.260, o que eu vou concluir? E a gente aqui vou trabalhar um pouquinho a questão de equação de novo, tá? Se eu disser que o valor do produto é X, então ele é a soma do 1.260 mais 30% desse X. Então aqui eu consigo modelar uma pequena equação, que o valor X do produto é a entrada... Desculpa, é o capital que ele financiou, mais a entrada. O que é 30% do valor do produto se o valor do produto é X? É 30 por 100 vezes X. Também, para não ter que tirar mínimo múltiplo comum, eu vou dividir 30 por 100 e colocar como 0,3. Tá, acho que isso é bastante tranquilo também. Então ficaria assim. X é igual a 1.260 mais 0,3x. Equação do primeiro grau. Esse 0,3x que está somando, eu trago subtraindo para o outro lado. E agora vamos conversar um pouquinho sobre isso daqui, que muita gente tem dúvida. Como é que eu faço x menos 0,3x? Entenda que esse primeiro x, eu tenho 1 aqui. Como é que eu faria se fosse 3x menos... Desculpa, se fosse 5x... Só para vocês entenderem, tá? Eu vou apagar isso daqui. Se fosse 5x menos 3x, o que você faria? Você faria 5 menos 3, que dá 2, e manteria o x, não é isso? Então, 5x menos 3x dá 2x. Agora, e um x menos 0,3x? Eu faço a mesma coisa. Eu faço 1 menos 0,3, que dá 0,7, e mantenho o x, que é igual a 1.260. E aí, para fechar, esse 0,7 passa dividindo. Isso ficou meio embolado aqui, mas vocês vão entender. Então, a resposta mesmo é 1.260 dividido por 0,7, que dá 1.800. Esse é o valor do produto. Do equipamento, né? Toda hora eu falo produto. Né? O valor à vista. Então, se ele pagasse à vista, ele ia pagar 1.800.
mas ele deu uma entrada de 30% desse valor e financiou os 1.260. Desse valor que ele financiou, com os juros ele pagou depois 1.386. Então perceba que depois que a gente conclui, faz sentido, né? Passa a ter uma lógica. Então nós temos aqui como gabarito a letra A. E aí posso comentar, gente, esse exercício aqui já não é tão simples, né? Ele tinha vários detalhes, já está um nível um pouquinho acima do que nós estávamos fazendo, mas eu sei que vocês serão capazes de resolver questões assim, até porque agora eu já contei o segredo para vocês. Toda vez que envolver entrada, fique atento, né? O valor do bem, do produto, o valor à vista, não é o capital. Ele é a soma da entrada mais o capital. E aí, depende do exercício, ele vai te fornecer a entrada ou não, ele vai te fornecer o capital ou não. Aí cada caso é um caso. Então foi bom ter aparecido aqui agora, porque eu sei que se cair na prova de vocês, vocês já sabem o caminho, já saberão resolver. No item 2.5, o objetivo será o cálculo do prazo da operação financeira. Também vamos usar as mesmas fórmulas, não tem nem teoria para colocar aqui, nenhuma novidade, apenas treinar. Nós vamos usar aqui uma questão da Liquigás 2013, da Sesgran Rio, só que eu tive que adaptá-la. No final eu explico o que eu fiz de adaptação. Vamos ler aqui pela primeira vez. Um banco cobrou R$ 360 pelo atraso de uma dívida de R$ 600. Se a taxa de juros mensal é de 10%, calculada a juros simples, após quantos meses a dívida foi paga? Então, dessa primeira vez que eu li, já percebi que são juros simples. E ele quer saber após quantos meses. Então, ele quer saber o prazo. Ótimo, vou ler a segunda vez e agora eu vou identificar aqui os termos. O banco cobrou R$ 360 só pelo atraso. Então, não é que esse é o valor total que a pessoa vai pagar. Só pelo atraso ele já teve que pagar isso aqui a mais. Então, isso aqui é uma das formas de aparecer o nosso J, que é o juro. Então, esse juro será R$ 360. Por outro lado, a dívida original era 600. Então, o juro foi calculado sobre esse valor de 600. E isso é a nossa definição de capital, que é o nosso C. Além disso, ele me diz que a taxa de juros mensal é 10%. Então, vou concluir que o nosso I é 10% ao mês. E ele pergunta após quantos meses. Então, ele quer o prazo N, mas quer esse prazo N em meses. Eu gosto de escrever, porque se sair numa unidade diferente, eu resolvo normalmente, porque eu sigo a taxa, e no final eu transformaria para a unidade que ele está pedindo. É só para não esquecer. Nesse caso aqui, vocês vão ver que nem será necessário. Com isso, nós já temos aqui a segunda etapa, né, que é descrever essas coisas. Já lemos também 2 vezes a questão, que é o mínimo que a gente faz. Terceira etapa, verificar as transformações. No nosso caso, essa taxa aí que está com 10%, eu costumo colocar 10 por 100. Não muda a unidade, continua ao mês. E mesmo que aqui o prazo N fosse pedido em outra unidade, eu não transformaria. Eu deixaria ao mês, resolveria o N meses, se necessário lá no final depois eu transformaria. Nem vai ser necessário porque, assim como a taxa está ao mês, o meu resultado do N já sairá em meses, que é o que a gente precisa. Então essa foi a etapa 3. A quarta etapa é escolher a fórmula. Aqui eu nem vou usar o asterisco mais, como eu falei, eu uso só de vez em quando, acho que você já entenderá a lógica, mas aqui está bem fácil de enxergar. Sempre que possível eu tento usar essa primeira fórmula. Tem vezes que não dá, como no exemplo que nós acabamos de fazer. Mas aqui vai dar, porque se eu tenho J, tenho C e tenho I, eu calculo N sem muita dificuldade. Então a nossa quarta etapa seria só isso. Decidir que essa fórmula será usada. A quinta e última etapa é substituir para chegar no valor da resposta. Então seria 360 igual ao capital de 600 vezes o I, que é 10 sobre 100, vezes o N. Vou inverter os dois lados já, porque eu gosto de trabalhar com a variável sempre do lado esquerdo. É inverter tudo mesmo, aí não preciso preocupar com inversão de operação. Se 360 é igual a tudo isso é igual a 360, por lógica. Então ficou 600 vezes 10 sobre 100 vezes N é igual a 360. Aqui, olha, eu consigo cortar os dois zeros com esses dois zeros. Ficou 6 vezes 10 dividido por 1, que na verdade é 60. Então eu vou ter que 60 vezes N é igual a 360. Qual continha bem simples.
O 60 que está multiplicando passa dividindo para o outro lado. E 360 dividido por 60 dá 6. Mas 6 o quê? Aí a hora que eu tinha comentado. Se a minha taxa está ao mês, naturalmente o N sairá em meses. O exercício pediu em meses, então está pronto. Se ele pedisse em outra unidade, agora eu faria aquela transformação. Uma regrinha de 3, por exemplo. O fato é que nós já temos a resposta. Depois de um exercício um pouco maior que o anterior, pegamos um bem simples aqui agora. 6 meses, a resposta está na letra B. É o nosso gabarito aqui dessa questão. Bom, mas eu falei que eu tinha feito a adaptação. Só comentar com vocês. O exercício original, na verdade, ele me deu o prazo, falou que era 6 meses, e pediu a taxa. E aí na resposta era 10%. Aí eu só adaptei porque eu já tinha feito um sobre taxa e porque quando você olha a fórmula aqui, você vai perceber que o I e o N eles estão juntos, multiplicando. Então a sequência de resolução é sempre a mesma, quando eu vou calcular a taxa ou quando eu vou calcular prazo. São coisas diferentes, não tem porcentagem, tem aquele detalhe, mas assim, a resolução em si, o raciocínio é o mesmo. Exatamente porque na fórmula eles sempre estão juntos. Sempre você encontrou aqui em juros simples só, tá? I vezes N, tanto na fórmula do J quanto na fórmula do montante. Na capitalização composta, que a gente vai aprender daqui a pouco, isso não acontece, mas aqui sim. Então eu consegui adaptar facilmente a questão, o raciocínio ficou o mesmo que era da questão original, só que lá ele pedia a taxa, aqui eu transformei para pedir o prazo. Porque aí eu consegui ter um exemplo do nosso item 2.5, onde exatamente ele fala do cálculo do prazo da operação financeira. Taxas equivalentes. Mas então em relação ao juros simples, duas taxas são equivalentes, isso aqui é por teoria, se eu aplicar o mesmo capital, tanto em uma quanto em outra, no mesmo prazo e me der a mesma quantidade de juros. Aí sim eu vou dizer que elas são equivalentes. E aqui ainda tem uma observação, que vocês vão entender melhor no final, que em regime de capitalização simples elas são proporcionais. E aí, gente, estabelecer aqui uma forma de resolver que vocês vão até achar a princípio, que seria desnecessário, porque é bem tranquilo mesmo transformar a taxa. Só que qual a minha ideia? Eu estou preparando vocês para o que virá depois. Então, como vocês provavelmente vão assistir essas aulas em sequência, essa estratégia que eu vou usar aqui para calcular a taxa equivalente em juros simples, eu vou usar depois para ensinar em juro composto, que é mais complicado. Só que aí a fórmula vai mudar, mas a ideia de resolução vai ser a mesma. Então, reforço, eu estou fazendo algo aqui pensando no futuro, tá bom? Então, como é que eu costumo fazer? Eu costumo chamar de IQ a taxa que nós queremos determinar. E chamar de IP a taxa que nós já temos, que foi dada. O Q é a unidade dessa taxa que queremos e o T é a unidade da taxa que temos. Por enquanto isso parece um pouco confuso, mas vocês vão ver depois quando eu jogar o exemplo numérico que é bem tranquilo. Quero destacar aqui a nossa fórmula, tá? Usando essa estratégia, essa taxa que queremos encontrar, que em geral o exercício vai pedir, é a taxa que temos multiplicado por essa razão, Q sobre T, que eu vou explicar melhor na sequência com exemplo numérico. Só que antes de fazer o exemplo, para ficar completo aqui a nossa anotação, eu vou colocar aqui taxa equivalente, ou taxas equivalentes. Estamos em regime de juros simples, tá? Depois vai mudar. Então aqui eu tenho que IQ é igual a IT vezes Q sobre T. Mais uma formulazinha aí para a nossa relação. É a relação em que vocês vão poder olhar no primeiro momento e depois vão se lembrar ou vão decorar antes da prova. E aí nada melhor que um exemplo para entender bem como isso é feito. Então vou ler aqui com vocês. Qual é a taxa anual equivalente à taxa de 2% ao mês, considerando o sistema de capitalização simples? Então, dessa primeira leitura que eu fiz, já percebi que não é um exercício completo de cálculo de juros. Apenas estamos em capitalização simples e ele quer que você calcule uma taxa equivalente. Então, essa primeira leitura serviu para isso. Agora eu vou ler de novo, tentando dar nome às coisas. Só que aí, eu já vou escrever aqui o que relaciona a fórmula. IQ, IT, Q e T. Como é que eu enxergo isso aqui? Bom, a taxa que queremos é aquilo que está sendo perguntado. O que ele está perguntando? Qual é a taxa anual equivalente? Então, eu não sei o valor dela, mas sei que ela será ao ano. Por outro lado, a taxa que temos é aquela que o exercício já forneceu. Ele já deu essa taxa de 2% ao mês.
Então, vou colocar ela aqui. E o Q e o T, gente? Agora vem a dica importante. Eles sempre, inicialmente, serão igual a 1. Sempre, sim. Só que ele representa a unidade. O Q representa a unidade do IQ. Como o IQ, que é o que eu quero, é ao ano, então o Q é um ano. Ele só segue a unidade. Ele só serve para isso. E o IT, que ele me forneceu, é ao mês, então o T é um mês. Esse aqui é o grande segredo dessa questão. E agora, gente, antes de jogar ali, na nossa fórmula, eu vou ter que transformar. Só que aí vai uma dica. Em juros simples, você não precisa transformar essa porcentagem. Você pode deixar como 2% mesmo. Né? Na verdade, você pode escrever 2 sobre 100, mas não precisa dividir. Então, eu vou manter isso assim. Vamos ver agora quando eu substituir... antes disso. E aí? E esse Q e T? Eles têm de estar na mesma unidade. Então, eu pego o maior deles, no caso, 1 ano, e passo para a unidade do menor. Porque eu sei que 1 ano tem 12 meses. E um mês eu não vou mexer. Por quê? Eu só preciso que eles estejam na mesma unidade. Agora, eu vou substituir a fórmula, que fala que Q é IT vezes Q sobre T. Então, a taxa que nós queremos será 2% vezes o Q, que é 12, sobre o T, que é 1. Isso aqui vai dar 24 sobre 100. Numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador. Ou seja, 24% ao ano. Portanto, a resposta está aqui na nossa letra E. É o gabarito dessa questão. Bom, mas aqui muitos vão pensar, professor, mas eu não precisava ter feito tudo isso, eu compliquei sem necessidade. Era muito óbvio que se a cada mês são 2%, durante o ano, que são 12 meses, era só multiplicar por 12 e daria 24. Sim, você está correto, mas tem alguns detalhes aqui. Primeiro, aqui nós estamos trabalhando com capitalização simples. Então, por isso esse seu raciocínio deu certo. Porque lá no início eu já coloquei que aqui a taxa equivalente é também proporcional. Essa lógica que você usou é a lógica de proporcionalidade. Da mesma forma, se eu tivesse a taxa ao ano e eu quisesse ao mês, era só dividir por 12. E até pode fazer isso. Mas qual era o objetivo de mostrar aqui, para esse exemplo simples, pela fórmula? Acostumar vocês com essa ideia de Q e T, Q e T. Porque quando for lá em juros compostos, você não poderá fazer dessa maneira. Não dá certo. Então já estou chamando a atenção de vocês. Por que no início, quando eu estou explicando, eu evito mexer em taxa? Porque tem hora que eu posso diretamente, tem hora que não. Depende se é juros simples ou composto. E como eu estou treinando vocês aí para a prova, eu preciso que vocês estejam bem atentos a esses detalhes. Então, qual foi a lógica que eu usei? Sempre que possível, deixe a taxa ali na mesma unidade. Né? Evite mexer. Se for mexer, agora você já sabe que em regime de juros simples, é só fazer de maneira proporcional. Aí você escolhe se quer usar essa fórmula ou se quer simplesmente usar essa lógica, que é meio com a regrinha de 3. Mas lá em juros compostos, nós vamos aprender em breve, isso não funciona. Só fiquem atentos a isso. Para fechar o conteúdo da aula, quero apenas comentar sobre a diferença entre juro comercial e juro exato, caso a banca resolva utilizar esses termos. Já de antemão, quero dizer que para os dois casos as fórmulas são as mesmas, inclusive as que nós já aprendemos, e o modo de resolver questões também. A única diferença ocorre no caso de precisar transformar o prazo, que seria aquela etapa 3, né, do que nós aprendemos. Então, essa transformação mudaria dependendo se é juro comercial ou se é juro exato, como eu vou deixar mais claro aqui na sequência. Bom, quando estamos falando de juro comercial, é aquele também conhecido como juro ordinário, e a gente obtém adotando como base o ano comercial, que é o ano com 360 dias. Nesse caso, se eu tiver, por exemplo, a taxa em ano e o nosso prazo em dias, naquela pergunta que eu faço da transformação, que nós aprendemos na aula anterior, quantos dias tem o ano, a resposta será 360. Já no juro exato, a gente faz a transformação adotando o ano civil, que é o ano calendário, tem 365 dias, ou até mesmo 366 se ele for bissexto. E aí a gente usa essa informação pelo mesmo caso do anterior. Se eu tenho, por exemplo, a taxa ao ano e tenho prazo em dias, na hora de transformar, em algum momento eu preciso fazer aquela pergunta. Quantos dias tem o ano? Só que a pergunta é, quantos dias tem o ano civil? Então consideramos, como eu disse, 365.
ou em alguns poucos casos, ano bissexto, 366. Bom, mas e se o exercício não disser qual ele quer? Se ele não disser, é juro comercial, que é inclusive o que a gente já vinha fazendo nas aulas anteriores, um pouco nessa aula, porque nada era dito. Quis comentar sobre isso aqui ao final. Em outras palavras, só vamos considerar que o ano tem 365 dias se o exercício disser expressamente para calcular o juro exato ou disser expressamente para adotar o ano civil. Em qualquer outra situação, considere o juro comercial. E para deixar isso mais claro, vou fazer aqui rapidinho uma situação que pode ocorrer dentro de um exercício maior. Isso aqui seria só uma das etapas. Então, imagine que temos dentro do exercício uma taxa de 30% ao ano e um prazo de 2.628 dias. Se o exercício estiver considerando o ano comercial, o nosso N de 2.628 vai ser transformado considerando o ano comercial. Então, se eu pergunto, quantos dias tem o ano? 360. Pelo método direto, que eu também já ensinei, bastaria dividir por 360. E nesse caso, a resposta seria 7,3 anos. Provavelmente o exercício iria continuar e você usaria essa informação para substituir na fórmula. Mas se nessa mesma situação o exercício falasse que quer juro exato ou mandasse considerar o ano civil, então na hora de transformar, eu vou considerar o mesmo N, 2.628 dias, a pergunta quantos dias tem o ano me resultaria em 365. Não estou considerando ano bissexto, tá? Dificilmente isso aconteceria num concurso. Então, quando eu dividisse isso daqui, a resposta seria 7,2 anos. E acreditem, faz diferença. Então, fiquem atentos. Caso o exercício peça juro exato ou ano civil, considere 365. Em outros casos, considere 360 normalmente. Fechamos assim o tópico sobre juros simples, mas teremos ainda na sequência mais questões resolvidas sobre esse assunto. Conto com vocês e bons estudos!